Olá, é um prazer participar do quarto simpósio de câncer de mama do Distrito Federal. Agradeço enormemente ao meu amigo Mauro e a toda a comissão a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente vai discutir nesses próximos 10 minutos o que fazer na micrometástase ou nas células tumorais isoladas que ocorrem no linfonodo sentinela após a quimioterapia neoadjuvante. Eu vou defender o papel da linfadenectomia e logo após vocês vão ouvir o meu grande amigo e parceiro, Felipe Zertes, tentar convencê-los de que não é preciso fazer a linfadenectomia. Nada melhor para a gente discutir em 10 minutos do que a apresentação de um caso de vida real. Então, essa é uma senhora de 51 anos que teve um tumor de 20 milímetros com axila positiva clinicamente, e ela já chegou para mim com uma biópsia, uma segunda opinião, de um carcinoma invasivo grau 3, receptores hormonais negativos, HER2 e um KI de 60. Como ela tinha axila positiva, a gente pediu um PET scan para estadiar, que mostrou uma área de acometimento na mama e 2 linfonodos axilares também com captação suspeita, nenhum sinal de doença à distância. Essa paciente foi testada, foi feito um painel negativo, e ela recebeu quimioterapia neoadjuvante com duplo bloqueio, e foi uma resposta clínica e radiológica completa. Como não havia mutação, a gente programou uma ressecção segmentar da área que havia sido marcada, com dupla marcação, sem clipe em linfonodo, eu não uso clipe. E a congelação veio para a gente que, na área onde havia o clipe na mama, um tumor de 4 milímetros e 3 linfonodos negativos. Alta no outro dia, todos felizes, até que uma semana depois eu recebo o report final, né? E tinha a presença de células tumorais isoladas em um dos 3 linfonodos. Então, essa é a situação que a gente vive no dia a dia. Eu acho que a discussão é essa, não é aquela doença que você viu no intraoperatório. Dificilmente um patologista vai dar o diagnóstico de célula tumoral isolada ou micrometástase na congelação. E você vai chegar no pós-operatório, já no seu consultório, e vai se deparar diante disso. Precisa mesmo de secar a axila? Então, a primeira coisa que eu vou discutir com vocês é a recomendação do NCCN. O NCCN recomenda que a gente faça estadiamento da axila pós-QT, né? E ele não fala sobre esvaziamento, mas ele fala que toda paciente com linfonodo positivo deve receber esvaziamento, ele não discute por categoria, e independente de se ela teve resposta completa ou não, o tipo de cirurgia na mama, ela vai receber também radioterapia. Então, um dos argumentos é que essa paciente vai receber radioterapia. Lembrando que quando a gente usa o NCCN, a maioria das categorias são 2B, Lower Level of Evidence, ou seja, não é aquela coisa maravilhosa, não é um nível 1A em que a gente pode, de fato, dizer, olha, isso aqui é um padrão de resposta. Então, vamos para a literatura. Esse, para mim, é um estudo bem interessante da Stephanie Wang, ela é do grupo do Dana-Farber, e pegou dados do National Cancer Database. Olha o que acontece de 2012 a 2015. A maioria dos cirurgiões já aceita fazer linfonodo sentinela em 2015. A maioria das pacientes já é o dobro daquelas que faziam em 2012. Quando você faz sentinela isolado mais sentinela positivo para a doença que era clinicamente N0, já chega a quase 50% dos cirurgiões. Infelizmente, em 2015, 50%, independente de resposta, ainda iam para a dissecção axilar. Mas isso é interessante. Se você observar, naquelas pacientes que se tornaram YN0, 42% fizeram apenas linfonodo sentinela, 16% sentinela seguido de dissecção axilar e 41% foram para dissecção axilar upfront, independente da resposta. E isso diminui nos últimos anos e aumenta a indicação de linfonodo sentinela isolado. É interessante que 39% das pacientes desse National Cancer Database foram a resposta patológica completa. A situação que a gente está discutindo corresponde a 5,5% dos casos, ou célula tumoral isolada ou micrometástase, e 55% das vezes eram macrometástases. O grande problema está aqui. O que se observou na prática National Cancer Database, 12.960 pacientes? Quando eu tinha uma micrometástase, 39% das pacientes fizeram só linfonodo sentinela.
Quando eu tinha uma micrometástase, não, célula tumoral isolada. Na micrometástase, 23%, e 13% das pacientes na macrometástase não dissecaram a axila positiva no cenário pós-QT. Vocês veem que não tem nenhuma lógica, porque 1/3 das pacientes com linfonodo negativo também fez dissecção axilar. Então, isso não pode ser um parâmetro, a gente não pode usar o que o mundo faz para justificar o que a gente faz, a gente tem que ter critério bem rígido para isso. E o que se observa também em outro estudo bem interessante de 2019 é, de fato, uma decadência na indicação da dissecção axilar em linfonodo positivo pós-quimioterapia. Por que tem esse slide do Z11 aqui? Esse é um slide que a gente publicou, toda vez que eu posso eu agradeço aos membros da sociedade por terem respondido o nosso questionário que ajudou nessas publicações. Se vocês observarem em 2011, 99% dos cirurgiões dissecavam a axila no linfonodo positivo, hoje só 18%. Mas calma, isso é cenário upfront, não tem nada a ver com pós-QT, a gente não tem evidência pós-QT que isso deva ser feito. E nesse mesmo questionário que nós enviamos para os 1.600 sócios, e aqui está o Felipe Zerres como um dos autores também deste cenário, a gente observa que no Brasil, quando a gente tem célula tumoral isolada, quase 40% das vezes dos respondedores diziam que em célula tumoral isolada pós-QT fariam dissecção axilar. Micrometástase em 65% e macrometástase em 90%. Esse cenário aqui ele não foi estudado, a gente está respondendo baseado nos dados de Z11, a gente está acreditando que é a mesma coisa, mas de fato não é. E aí a conclusão que o Felipe Zerbe chega nessa conclusão, nesse estudo junto com o Pimentel, que a gente precisa de mais estudos para que a gente tenha segurança para tomar essas condutas que a gente respondeu que faz assim. Esse é um perigo. Por que a gente está preocupado com isso, que a gente está aqui discutindo hoje? Qual é o significado clínico da axila positiva pós-quimioterapia neoadjuvante? Esse é um estudo da Tracy Ann Moore, do grupo também do Dana-Farber, que diz o seguinte: quando eu tenho uma célula tumoral isolada pós-quimioterapia, dados do National Cancer Database, eu tenho 17% de outros linfonodos positivos, sendo que metade é macrometástase. Quando eu tenho micro e macrometástase, em 64% e 62% eu tenho outros linfonodos adicionais. Eu estou falando de doença grosseira, doença resistente à quimioterapia, tá? E também a gente sabe, baseado até em dados de residual cancer burden, que a quantidade de doença residual ela é prognóstica. Então, se eu tenho mais doença residual pós-QT, ela é prognóstica de forma ruim, tanto nos tumores luminais, HER2 e triplo negativos. Então, a grande questão é a pergunta dessa aula. Mas tem benefício voltar com essa doente para reoperar essa axila? E se eu não reoperar, será que a radioterapia resolve? Então, esse, para mim, é um dos melhores estudos em que ele voltou no National Cancer Database e estudou dados de sobrevida quando a dissecção axilar foi omitida em paciente com doença residual pós-quimioterapia. Vejam, quem fez dissecção axilar teve sobrevida global de 77%, comparada por 71%. Nós investimos milhões em remédios como capecitabina, TDM1 e outras drogas, imunoterapia, com resultados muito piores. Então, assim, a cirurgia, nesse caso, ela tem um efeito prognóstico, até se prove ao contrário, apesar de estarmos falando de estudos retrospectivos, com todos os vieses que eles cabem. Tá? Isso não houve diferença no tumor luminal. Talvez aqui haja espaço para alguma discussão, mas são as doenças que a gente menos indica QT-NEL também. Tá? Bom, e o futuro? Para onde a gente vai? A gente vai continuar dissecando? Eu, sinceramente, espero que não, mas eu não tenho nenhuma capacidade de prever o futuro e eu acho que a gente aguarda ansiosamente esses dois estudos. O principal que vai responder a nossa pergunta é o Alliance 11202. Sentinela positivo pós-químio, dissecar ou não dissecar. E também os dois estudos de radioterapia que vão dizer se a gente precisa ou não irradiar todo mundo. Eu vou concluir, acho que dentro do tempo, que não existem dados seguros que a omissão da linfodenectomia axilar, neste cenário, ela seja segura. Acho que a gente precisa discutir casos excepcionais em tumor board, informando o paciente os riscos
e ter o cuidado de não tornar a exceção uma regra. Exceção é exceção. Mais uma vez, eu queria agradecer e deixar o meu amigo Felipe Zerves apresentar os argumentos dele. Muito obrigado.